Aleluia. Louvado e exaltado seja Iau, o Todo-Poderoso. Shalom, shalom, shalom. Amados irmãos e Aldim, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma noite para louvar e engrandecer o nome de Iau e Yausha, nosso amado irmão, Salvador e Rei. Iau, nosso Pai Celestial, Criador de tudo o que existe. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do Eterno para estar ajudando os irmãos nesse momento com a Sagrada Escritura, entendendo as dificuldades que cada um de nós temos passado aí. As coisas não estão fáceis, mas eu estava vendo, irmãos, uma coisa interessante que aconteceu aí. Por que os denominacionalistas eles usam os textos, aleluia, para aprisionar, para nos aprisionar, nos deixar no cativeiro? Por que eles dizem que nós temos que dar dízimo, pagar o dízimo ou dar o dízimo, senão a gente é amaldiçoado, senão a gente está todo errado? Pois bem, eu não sei qual é o espírito que esses irmãos aí andam servindo, né, irmãos? Mas eu sei que o espírito, o Ruach do Santo, Iau, por intermédio de Yausha, está sobre nós hoje. E esse Ruach do Santo, ele nos dá a condição de ler a Escritura e ele nos dá um entendimento sobre o que ela quer nos dizer, o que ele quer nos revelar através da Escritura. E nós vamos estar vendo sobre isso hoje. Vamos só ver quem vai estar aí conosco hoje, né? No nome de Yausha, para a honra e benevolência de Iau, toda honra, todo louvor seja dado a ele. Shalom, irmão Francisco, seja bem-vindo. Que Iau Todo-Poderoso abençoe o irmão e toda a sua casa, no nome de Yausha. A gente está aqui falando, irmão Francisco, tentando não, né, já que o tentar não existe, mas procurando buscar o entendimento, por que os irmãos denominacionalistas querem nos prender, aleluia, perdão, está me dando soluço, dentro do sistema religioso, quer nos prender dentro de uma estrutura, dizendo para nós que nós não podemos deixar de frequentar as reuniões denominacionalistas, né, que temos que dar o dízimo, somos obrigados a dar o dízimo, né, um monte de coisa. Aí a gente vê, eu estava estudando a Escritura hoje, buscando entendimento, e vi algo interessante aqui no livro de Romanos, capítulo 8. E eu achei interessante isso daí, sabe? Meu coração queimou, né? Eu estava ali fora, ali ouvindo a rádio Iau, e ali eu estava vendo esse texto, e ali meu coração queimou. O Eterno em meu coração me direcionou para falar sobre isso, tendo em vista que já tem aí mais um irmão também falando em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28. Então aqui é só para complementar, irmãos, no nome de Yausha, tá? Mas antes disso, nós vamos estar aí aguardando só para ver se entra mais alguém, mais 1 ou 2 minutinhos, e ali nós vamos dar continuidade a esse trabalho, irmãos, porque o Eterno, ele é fiel, ele é poderoso para cumprir a promessa, ele não nos desampara. A maior prova de amor, no meu ver, não foi nem o sacrifício do madeiro, que foi uma baita prova, né? Mas o ressuscitar foi algo assim extraordinário, irmãos. Que para quem não entende, aleluia, a morte acabou, né? Morreu, acabou. Mas Yausha, ele ressuscitou. E aquilo ali foi algo tremendo, a maior prova de amor. Ele falou, ó, se vocês fizerem como meu filho, vocês vão passar pela morte de carne, mas a morte da alma vocês não passam não. Aleluia. Vamos estar orando para dar início a essa live abençoada no nome de Yausha. Olha, tu és o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que existe, Pai. Nesse momento eu te louvo por mais essa oportunidade, por tudo que tem feito. Obrigado, Pai Celestial, porque tem nos guardado, tem nos ajudado, tem nos sustentado e tem nos mantido de pé. Obrigado, Pai, por erguer Yausha dos mortos, para que nós possamos estar aqui, pudéssemos estar aqui hoje em vossa presença,
pregando o evangelho da ressurreição. Enquanto muitos aí, Pai, têm o prazer em falar somente do sacrifício do madeiro, somente em falar da morte de Yahshua. Pai, nós temos o prazer e o privilégio de falar que Yahshua ressuscitou e Ele vive. Aleluia. Que verdadeiramente Ele opera maravilhas em Teu nome, ó Pai, para que nós possamos estarmos firmes em Vossa presença. E se não fosse Ele o mediador, Pai querido, entre a Tua pessoa maravilhosa e nós, os homens, Pai querido, pequenininho, quem seríamos na Vossa presença? Pai querido, muito obrigado por esse amor incondicional. E que hoje, Pai, não seja o homem, mas seja a Tua palavra, que não seja eu, mas seja o Teu Ruach Santo falando através dos lábios do Teu humilde servo e de Teus servos, ó Pai querido, que nesse momento estão trabalhando da mesma forma para trazer uma mensagem de despertamento, entendimento, conforto, aleluia, exortação, Pai querido, e preparação. Pai querido, eu te peço que tire o tampão dos ouvidos, Pai, e a trave dos olhos, para que nós possamos ver e ouvir a mensagem declarada. Pai querido, que a mensagem ela não fique somente, aleluia, nas palavras do Teu servo, mas também na atitude de cada servo Teu. Te peço, Pai querido, que alcance a cada um com essa mensagem, no nome de Yahshua Mashiach, para que haja transformação, renovo, mudança, para que haja, Pai querido, o Teu mover na vida de cada um e Aldim. Pai querido, até mesmo o ímpio que receber essa mensagem, Pai, toma em vossas mãos e conforme o desejo do Teu coração, transforma, muda, Pai querido, liberta, cura, conforme a Tua vontade. Pai querido, os irmãos denominacionalistas que não têm, aleluia, o compromisso com as reuniões, mas defendem a placa de determinados ministérios, Pai, tome em Tuas mãos, que eles venham despertar para o Teu reino verdadeiro, para o Teu nome, pois o nome restaurado para a congregação faz toda a diferença. Aleluia. Por isso, Pai, eu te louvo nesse momento e te agradeço por tudo que tem feito na vida dos Teus servos, os Teus filhos e aldins. Pai querido, que nós possamos continuar firme, Pai querido, na rocha inabalável que é Yahshua Mashiach. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e te agradeço. No nome de Yahshua, que assim seja. Aleluia. Irmãos, vamos começar. Já vou diretamente para a Escritura, para a palavra, né? Já estava aqui já aberto. No livro de Romanos, nós temos por livro de Romanos, mas o certo é Carta aos judeus que estavam em Roma, né? Porque a carta não foi para os romanos, foi para os judeus. Assim como Yahshua veio para os judeus. Só que do mesmo jeito eles rejeitaram essa palavra, rejeitaram a Yahshua e nós a recebemos, fomos contemplados com ela. Então, seguindo o que a Escritura tem nos orientado, vamos ler e ver qual é o entendimento que o homem tem feito dessa palavra. Porque diz assim, versículo 1 do capítulo 8, irmão Francisco, diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Yahshua o Mashiach. Já começa desse jeito, muito agressivo, porque aquele que diz que não frequenta a denominação está em maldição, está errado, porque aqui diz que não há condenação para quem está em Yahshua. Aquele que diz que quem não dizimar é amaldiçoado, aqui diz que quem está em Yahshua não tem condenação. Já jogou por terra toda essa falácia aí desses cães gulosos. Versículo 2: porque a lei do Ruach da vida em Yahshua Mashiach livrou você da lei do pecado e da morte. Ou seja, segundo a lei, a ordenança que foi dada ao Ruach Kadosh livrou você do pecado e da morte. A lei da carne não tem legalidade sobre você. Versículo 3: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, veja bem, isso Yahweh fez enviando o seu próprio filho,
em semelhança de carne, pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que a existência da lei se cumprisse em vós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o ruach do Santo. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o ruach do Santo se inclinam para as coisas do ruach. Pois a inclinação da carne é morte, se liga. Mas a do ruach do Santo é vida e paz. Irmãos, aqui é tremendo demais. Por quê? Aleluia. Porque vemos que até mesmo em nosso meio, alguns irmãos, eles não estão inclinando para o ruach do Santo, mas se inclinando para os desejos da carne. A gente vê muito isso, né, irmão Francisco? A gente até falou bastante sobre isso nesse período, né? E nos irmãos da denominação, quando eles vêm com essas situações de nos acusando, né, nos nomeando, nos taxando de desigrejados, nós não somos desigrejados. Porque a Escritura Sagrada ela vai revelar que o templo do ruach do Santo sou eu. Então, eu não tenho nenhum problema sobre isso. Mas aí alguém veio falar para mim que vocês dizimam como? Eu falei, mas o dízimo não é para nós não, irmão. O dízimo é para os levitas. Não tem mais templo, não tem sumo sacerdote, não tem dízimo. Mas tem pastor. Eu falei, não, mas pastor não é sumo sacerdote. O último sumo sacerdote que andou como homem na terra foi Yahshua. Depois dele não foi levantado outro sumo sacerdote. Porque não tem. A Escritura fala dele por segunda ordem de Melquisedeque, sacerdote natural. É Yahshua. Não tem outro além depois dele. Antes dele teve, para preparar o caminho. Mas depois dele não tem outro. Acabou. Mas isso aí é heresia. Por quê? Porque é mais fácil para mim juntar com a minha esposa, pedir a alguns irmãos um alimento e levar para quem precisa, ou até mesmo a condição estando boa, a gente comprar e doar? Ou porque tem que levar para alguém em cima de um altar mentiroso, porque não teve sacrifício de sangue para ter altar. Para ter altar tem que ter sacrifício de sangue. Por isso que o altar do Altíssimo é o nosso coração, porque aqui tem sacrifício de sangue. A gente tem que sacrificar a nossa alma todo santo dia, que ela deseja as coisas da carne, a gente tem que arrebentar com ela, para que o Espírito do Santo, o ruach do Santo, trabalhe em nossa vida. Aqui está o altar do sacrifício hoje. Aleluia. Mas aí os caras estão com essa doideira ainda, né? Com esse sistema religioso fracassado. Mas tem milagre lá dentro? Tem, porque a fé ela é real. Tem um mover do eterno lá dentro, mesmo ele não sabendo o nome, não querendo saber ou não sabendo? Tem. Porque a bondade dele dura para sempre. Só que o tempo está fechando, né, irmãos? Porque para eles, nós somos malditos. Mas a Escritura revela que quem está em Yahshua não tem condenação nenhuma. Então, se a Escritura fala que sobre mim não tem mais condenação, porque eu estou em Yahshua, não estou com, eu estou em Yahshua, o que acontece com eles? Mas, irmão Leandro, a Bíblia fala que não existe condenação, que o Altíssimo leva em consideração o tempo da ignorância. É verdade, a Escritura diz. Mas o ignorante não é aquele que não sabe. O que não sabe, ele é desprovido de conhecimento, é diferente. O ignorante é aquele que tem todas as ferramentas para aprender e ele não busca o aprendizado, ele não quer desenvolver, ele não quer aprender. Esse é ignorante. O humilde não é aquele que tem uma casinha pequena, feita de pau a pique, ou de estuque, igual a gente fala, na roça, né? Com o chão batido por dentro, as panelinhas velhas, tudo amassadinha. Esse não é humilde. Esse é simples. Uma pessoa muito simples. Porque a humildade, ela é algo que está dentro da pessoa.
As pessoas confundem a humildade em você não ter coisas, não ter bens, não ter uma roupa bacana para vestir. Fulano é humilde. Isso não é humildade. É simplicidade. Não ter condição de ter luxo é viver uma vida simples. Porque a Escritura diz que a humildade, ela não revela a humildade dessa forma. Porque Yahshua ele não andava com prata nem ouro. A carteira de Yahshua é um peixe que ele mandou Cafos, Pedro, pegar para pagar para pagar o imposto que foi exigido. Pedro vai lá e pega o anzol, joga na. Não mandou nem usar isca. Interessante, né? Mas aleluia. Vai lá, coloca o anzol na água e o primeiro peixe que vier, você tira da boca dele a moeda. Ou seja, Pedro, vai lá, pega na minha carteira, tá? Que tá na escrivaninha. Pega lá na minha carteira lá e tira a moeda que tiver lá dentro para você pagar a minha diária e a sua. Olha só que interessante, irmãos. E alguém vem dizer para mim e para você que a gente é amaldiçoado. Não recebe essa palavra não. Por que eu estou falando isso hoje, irmãos? Porque tem alguns de nós que, como o Yaldim, está elegendo pessoas para liderá-los. E não é isso. Você tem que ter sim o respeito pela pessoa que te passou a mensagem, é óbvio. Você tem que ter um respeito por essa pessoa que foi usada pelo Eterno. Sabe? Mas ele não é o teu líder, ele não é o teu mestre. Ele é seu irmão. Por ele ter um pouco mais de experiência que você, automaticamente ele vai te ajudar. Só que quando você tem ele com essa visão, irmãos, o que acontece? Você está tirando o lugar de Yahshua. E o problema todo é que alguns estão se achando líder. Temos que tomar muito cuidado. Temos que ir com muita calma nessa questão. Porque eu cito sempre aqui o irmão Romilson, sempre cito o irmão Arlindo, sempre estou citando, né, ultimamente o irmão Roberto, que eu tenho acompanhado ele, entendeu? Mas eles não são uma liderança. Mas são pessoas que são chamadas para fazer a obra na parte da frente. Só que eu, pela benevolência do Altíssimo, depois que eu recebi a mensagem, comecei a estudar a mensagem, a viver a mensagem. Agora eu também estou do lado deles. Estou reforçando o pelotão da frente. Mas o nosso líder é Yahshua. Então, irmãos, tomem cuidado, tá? Com determinadas coisas que às vezes, irmãos, sem saber, você acaba idolatrando o homem, tá? Então vigia. Vamos continuar o texto, que vai dizer, versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Yahweh. A inclinação da carne. O que é a inclinação da carne, mano? Faz a carne querer, a carne desejar, faz a carne ansiar por alguma coisa. Podemos dar exemplo aí, a carne deseja dinheiro. Aí dá ruim, porque dinheiro é necessário para você viver hoje. Mas ele não é o mais importante. Mas tem uns que pendem a fazer de tudo para poder comprar um carro. Bom, um carro hoje não é artigo de luxo, é necessidade. Mas você vai gastar todo o seu tempo só para o carro. Outros são ansiosos demais para conseguir um bom trabalho. Eu já falei sobre isso de uma outra forma. Desejo da carne. Não, mas eu tenho que trabalhar para sobreviver. Com certeza. Mas se você alcançar esse trabalho, você se qualificar para caçar algo ou um trabalho melhor para você ganhar mais dinheiro, então já deixou de ser necessário, já se tornou ganância. Porque a partir desse momento você vai viver em prol disso. Então, cuidado. Se a carne deseja que tenha uma casa maravilhosa, é bom ter uma casa. Tem que ter, a gente não pode morar na rua, né, irmãos? A gente não pode viver largado, ainda mais nos tempos de hoje. Ok, mas se você conquistar essa casa, você vai trabalhar, arrumar um emprego melhor, para ganhar mais dinheiro, para gastar todo o seu dinheiro, investir tudo na sua casa, vai deixar ela do seu gosto. Só que todo ano você vai mexer na sua casa. Então, tem que mexer, né, irmãos? Alguns lugares aí, tem que mexer, tem que estar mexendo uma coisa ou outra. Mas não empregar o seu tempo todo nisso. Assim como não para conquistar um carro e muito menos para um trabalho.
Tem que ser tudo moderado, não pode jogar tudo para cima, porque se você foca só nisso e deixou de ser um objetivo e começou a virar uma obsessão, é perigoso. Porque depois que você conquista essas 3 coisas, você vai viver somente para isso. Aí você não vai se preocupar com a tua família. A paz de Alcha, irmão Clarice Nascimento. Aleluia, que Yahweh abençoe a tua família, a tua casa, teus vizinhos, no nome de Alcha. Então nós devemos ter muito cuidado. A gente não tem que se prender a isso. Mesmo porque, irmãos, se a gente prega que a gente está preparado, está disposto a largar tudo, aleluia, por Iau e Alcha, isso aí para nós tem que ser lixo. Não é verdade? E então, os desejos, os que fazem a gente, aleluia, carta aos Romanos, irmã Clarice, a partir do versículo 1, estamos aí no versículo 7 agora, aleluia, e vai dizer: porque a inclinação da carne é inimizade contra Yahweh. Por quê? Porque você vai colocar todo o seu sentimento, o seu coração vai ser direcionado, os seus pensamentos, todo o seu esforço vai ser direcionado para as coisas da carne. Não vai ser direcionado para as coisas do Ruach do Santo. Não vai ser direcionado para Chamaim, para o céu. Vai ficar somente nas coisas terrenas. E a gente precisa de alguma das coisas, com certeza. Mas isso não é mais importante. É importante, mas não é o mais importante. Aí vai dizer o versículo 9, o versículo 7 ainda. Pois não está sujeita à lei de Yahweh, nem mesmo pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Yahweh. Então vamos lá. Se quem está na carne não pode agradar a Yahweh, por que os irmãos se preocupam tanto com o dízimo? Se não pode agradar a Yahweh quem está na carne, por que se preocupam tanto com o templo de pedra? Porque isso tudo é da lei. E o texto aqui lhe diz isso. Versículo 4, versículo 3. Porque aquilo que é da lei, aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Yahweh fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne, pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, assim Yahweh condenou o pecado da carne, na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Ruach do Santo. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Ruach do Santo se inclinam para as coisas do Ruach do Santo. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Ruach do Santo é vida e paz. Versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Yahweh, pois não está sujeita à lei de Yahweh, e nem mesmo pode estar. Portanto, o que está na carne não podem agradar a Yahweh. E aí? Porque a lei é para a carne, irmão. A lei de marcha, ela é toda para a carne. Fica aí a pergunta para os irmãos que se levantam contra vocês aí, irmãos, contra nós, né? Chamando a gente de desigrejado, que a gente está cometendo heresia, que a gente está em pecado porque a gente não frequenta templo de pedra, que a gente não é dizimista, porque a gente não congrega, segundo eles dizem, e até usa o texto de Romanos, capítulo 10, verso 25, né, que durante a semana, né, com o irmão Francisco, a gente trabalhou um pouco sobre isso, porque no original não é congregar, é reunir. Lembrem de se reunir como antes, não é congregar, é se reunir. Porque se reunir, você se reúne para ensinar, você se reúne para saber como está o teu irmão, a tua irmã, você se reúne com teus pais, você se reúne no seu trabalho, né? Você se reúne para ensinar a Escritura, para aprender a Escritura, você se reúne para passar a mensagem. Nesse momento nós estamos reunidos pela internet, é uma reunião, né? Mas o texto que foi para nós colocado aí não tem nada a ver com a palavra congregar, no meu entendimento, né? Mas a gente tem até usado uma mesma forma, porque congregar
a maioria de nós usa, porque congregar significa todos reunidos com o mesmo ou no mesmo propósito. A palavra congregar, ela surgiu em Êxodo, no momento em que o povo saiu do Egito, se eu não me engano, no capítulo 15. Ali que a palavra congregação surgiu, a congregação de Ial. Ali que ela surgiu, se eu não me engano. Mas ela também quer dizer, ela também nos direciona para a eclesia, que também significa eclesia, que significa chamados para fora, referindo-se ao dia em que os hebreus saíram do cativeiro, foram libertos do cativeiro. Essa é a definição de congregar, né? E os irmãos aí das denominações nos taxaram, nos rotularam e se levantaram contra nós. E alguns de nós não estão tendo nem sabedoria para conversar com essas pessoas, com esses irmãos da denominação. E se a gente não tiver amor para com eles, irmãos, eles vão continuar se levantando e eles vão continuar dizendo que eles estão certos e nós estamos errados. Sabe? Porque nós temos que ter amor para com eles. Porque eles não estão na ignorância, porque você pregou Ial e Yalcha para ele, já não é mais ignorante, ele é rebelde, é diferente. Aí ele vai pagar a cota dele. Mas vamos dar seguimento ao texto. Aleluia. Irmãos, a vista aqui deu uma embaçada. Versículo 9. Olha o que o apóstolo Shaul nos ensina. Vocês, porém, não estão na carne, mas no ruach. Se de fato o espírito de Ial habita em vocês, e se alguém não tem o espírito de Yalcha, esse tal não é dele. Presta atenção, irmãos. Então não bate boca, não discute. E se, porém, o Mashiach está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o ruach é vida por causa da justiça. E se em vocês habita o ruach daquele que ressuscitou Yalcha dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou o Mashiach dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu ruach, que habita em vocês. Irmãos, deixa falar. Olha que coisa maravilhosa. Esse texto ele é muito lindo, irmãos. Aleluia, ele é tremendo demais. Por quê? Porque enquanto os outros acusam e falam para nós que nós não temos nada, esse texto nos revela que nós temos tudo. Se vocês, porém, não estão na carne, mas no ruach, e se de fato o ruach habita em vocês, se de fato você crê, irmão Francisco, irmã Clarice, que o ruach habita em você, aleluia, porque se você crê e está se comportando segundo o evangelho descrito aqui por Shaul, as cartas que Shaul deixou escrita para nós e Aldim, você vai ser revivido. O Espírito do Santo vai vivificar você. Olha só como é que está andando o povo, irmãos. O povo está andando morto. Vivificar. Vivificar é fazer fluir a vida naquilo que se encontra sem vida. E tem muitos aí que estão andando, estão caminhando, estão comendo, estão bebendo, mas não tem vida. É como se fosse uma sepultura aberta. Ela sabe que a sepultura está ali, mas não tem nada dentro, né? E quando o ruach do santo toma essa pessoa para si, ele fecha a sepultura e transforma aquilo que é mal em algo novo. Que coisa linda! As pessoas estão, mesmo os denominacionalistas, nossos irmãos, né, de Atalia e Jezabel aí,
eles estão semi-mortos, eles estão mortos, caminhando aí, achando que estão seguindo Jesus e Yahushua, e está tudo bonito, que está tudo muito bom, mas a Escritura já está revelando que eles estão mortos. Por quê? Porque eles estão professando a fé em algo que não existe, aleluia. Mas nós estamos professando a fé naquele que ressuscitou, aleluia. Que maravilha, irmãos. E se alguém não tem o ruache de Yahshua, esse tal não é dele. Irmãos, tem muita... Eita, aleluia. Irmãos, é muito forte. Porque tem muita gente aí, até no nosso meio, que está querendo passar a mensagem, mas não tem nada para dar. Está querendo exortar o irmão, ou está querendo chamar a atenção de determinado irmão por alguma coisa que falou ou fez, porque de repente o indivíduo não entendeu, mas ele também não tem nada para dar. Irmã Clarice, se alguém chegar na sua casa e te pedir água, você vai dar água para a pessoa porque ela está com sede, ela te pediu água. Você não pode dar para uma pessoa aquilo que você não tem, aleluia. Você só pode servir aquilo que você tem. Se a pessoa te pedir um prato de comida e você tem um prato de comida, uma refeição para servir, você vai servir a refeição para aquela pessoa. Então o nosso banquete é esse, aleluia, o nosso banquete é a palavra. A nossa sede, ela é saciada, aleluia, pela Escritura, pela palavra. Sabe, o nosso pão, o nosso maná diário é a palavra. Enquanto as pessoas estão andando sem vida, mesmo tendo um entendimento da letra, do que está aqui, irmãos, mesmo tendo esse entendimento, não estão servindo nada para os irmãos, estão dando bolota. Eles estão sem vida e estão matando as pessoas, estão assassinando as pessoas, né, espiritualmente falando, fazendo com que esses desanimem. Alguns sem desenvolvimento, sem espiritual, sem entendimento nenhum. Falei na live passada, os irmãos têm falado, a gente está trabalhando muito sobre isso. Opa, você é arrebatado no nome de Yahshua, é Yahshua, não precisa de mais nada. Beleza, mas e a vida? E as suas orações? O buscar o conhecimento na Escritura, pedir discernimento, a ruach do santo, para que você possa viver isso, para que você possa aprender a viver, para depois passar, compartilhar a tua experiência, aleluia. Não tem. E a gente vê um monte de besteira sendo plantada em nosso meio, e os irmãos estão colhendo como se fosse uma seara boa, como se fosse ali o momento da colheita. Não, o irmão Leandro falou que eu não preciso mais de ninguém, irmãos. Mas em qual sentido que o irmão Leandro falou que eu não preciso de ninguém? O irmão Leandro não falou que você não precisa de ninguém, você precisa. Porque eu preciso que a irmã Clarice me ajude em oração. Eu preciso que o irmão Francisco me auxilie em oração. Eu preciso que a minha esposa me auxilie em oração. Assim como eu faço pelos irmãos, eu necessito que os irmãos também façam por mim. Porque nós somos um elo de uma corrente muito forte e poderosa. Aleluia. Não tem como ser diferente. Então, irmãos, eu mesmo falo aqui, se eu estiver servindo algo salgado para vocês, que vai atrapalhar, os irmãos têm toda a autonomia. Falar, irmão, isso que você falou é errado, você não pode falar isso, porque nós somos irmãos, eu necessito de ser auxiliado. Eu só sou o chefe da minha casa, eu sou o líder da minha casa, eu sou o pai e sou o marido. Sacerdote do lar sou eu. Mas eu não sou sacerdote para passar nada para os irmãos além daquilo que a Escritura diz que eu sou. Além de irmão, eu não sou nada além disso. Nós não podemos de forma nenhuma atrapalhar o desenvolvimento do irmão, o entendimento do irmão. Porque a Escritura diz, aquele que estiver na cidade, que corra para o mato, porque naquele grande dia, né, muita coisa vai acontecer. Mas tem gente falando para você, abandona a tua família, larga tudo. Não faz. Não faz isso não. Não entra nessa. Tu é servo, tu é serva. A palavra é para você pregar a mensagem. Eu não creio que é toda criatura, porque senão ia ter um monte de gente pregando para bicho. Você imagina um irmão pregando para um cachorro?
Nem precisa, porque o próprio animal em si, ele já invoca Yahweh, o Todo-Poderoso, ele não precisa nem de mim. Ele já sabe quem o criou, porque toda a criação louva, aleluia, a Yahweh o Eterno. A gente que foi rebelde se desviou do caminho. Aí você imagina, irmão, um doido pegar uma árvore e começar a pregar para uma árvore, mas a árvore começar a falar, começar a glorificar como nós? Não. O vento, quando bate na folha das árvores, o som que ela emite já glorifica a Yahweh. Você não precisa pregar para nada. Então, pregue o evangelho para todo homem. Sabe, irmão? Tem muita coisa que a gente precisa entender melhor. Enquanto isso, deixa te acusar. Deixa falar que tu é desigrejado, que você tem maldição porque você não dizima. Porque a Escritura, ela diz, aqui no livro de Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para quem está em Yahushua ou Mashiach. Ponto. Deixa o resto. Exatamente, irmão. Aquele que estiver em Yahushua, bendito será no campo, bendito será na cidade. Mas isso é só para quem está no Ruach. Para quem está na carne vai dar ruim. Aleluia. Versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Yahushua dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Yahushua dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Ruach, que habita em vocês. Irmãos, vamos fazer a nossa parte com sabedoria, com direção do Ruach do Santo. Irmãos, essa palavra ela falou para mim, no meu coração, e eu estou aqui impactado que ela falou que o meu corpo mortal, aleluia, vai ser revivido, aleluia, pelo mesmo Ruach que ressuscitou o meu mestre. Oh, aleluia, não tem coisa mais linda do que isso, irmãos. Eita, aleluia, que presença, aleluia. Não tem coisa mais maravilhosa do que a Escritura falar para você. Olha só, se você andar direito, se você buscar a minha face, aleluia, aleluia, se você buscar a minha presença todo santo dia, se você não tiver preguiça de conversar comigo, quando chegar o grande dia, eu vou te dar um presente, eu vou te levar para reinar comigo, aleluia, o meu filho vai trazer você para mim. Ah, que maravilha, porque o mesmo Espírito que ressuscitou ele, eu vou usar para ressuscitar você também. Oh, aleluia, o irmão Francisco, a irmã Clarice, irmã Elô, isso é uma maravilha. Irmãos, isso é a maior prova de amor que existe na face dessa terra, em todo o universo. Não tem nada maior do que isso. Aleluia. Você ser amado ao ponto de o Altíssimo olhar para você, sabendo que você é um pecador, que você já andou na carne no outro tempo, e agora busca andar segundo o Ruach do Santo, e ele falar para você, se você continuar, me buscar, ficar firme, não se abalar, não se desviar, não olhar para a direita e nem para a esquerda, focar no alvo que eu coloquei perante vocês, aleluia, que maravilha, aleluia, oh irmãos, aleluia. Eu vou fazer com vocês igual eu fiz com o meu unigênito. Que maravilha. Oh, santo, 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 aleluia. Não tem coisa mais bela. Não tem nada mais perfeito que esse amor. Sendo eu todo sujo, todo arrebentado, todo magoado, cheio de sujeira por me entregar à vontade da carne no outro tempo e agora buscar, aleluia, estar fazendo a vontade do Ruach do Santo na minha vida e na vida da minha família, eu tenho uma garantia. Oh, que maravilha! Oh, aleluia, irmão, não tem nada melhor do que isso. Versículo 12, capítulo 8 de Romanos. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Irmãos, nós vamos ter que abrir a nossa boca
e declarar que aquele que não está em Yahshua está condenado verdadeiramente. Aleluia. Nós não vamos poder mais ficar ponderando ou postergando isso porque a gente ama nossos irmãos denominacionalistas, ou uma pessoa que não professa fé em nada, mas conhece, é o nosso vizinho, nosso amigo. Vamos ter que proclamar para ele: irmão, se não se converter a Yahshua, você vai pagar caro. Aleluia. Se você não se converter em Yahshua, você está sujeito à sepultura. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, olha só, irmãos, mortificar os feitos do corpo. Mortificar. O que é mortificar, irmãos? É superar o desejo da tua carne. É resistir às suas vontades próprias, naturais, aleluia. Certamente viverão, versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Ruach de Yahweh são filhos de Yahweh. Versículo 15, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, mas receberam o espírito de adoção, o Ruach de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Ah, que maravilha! Você só consegue reconhecer, aleluia, que Yahweh é o teu Pai verdadeiro, irmão, porque esse Ruach Kadosh, ele queima dentro de você. Você só consegue aceitar que Yahshua, aleluia, ele se entregou e ressuscitou por você, aleluia, porque o Espírito, o Ruach de Yahweh, ele está em você. O próprio Ruach confirma, aleluia, ao nosso Ruach, que somos filhos, aleluia, de Yahweh. E se somos filhos, somos também herdeiros de Yahweh. Que maravilha! Aleluia! Como é que você, aleluia, sendo herdeira de Yahweh, pode aceitar, aleluia, aquilo que estão impondo para você como regra absoluta? Ei, Aldim, você que tem comido bolota, tem escutado um monte de heresia, não tem buscado um crescimento espiritual, está indo pela conversa fiada do outro, vigia, aleluia. Tem um banquete separado para você, porque você é herdeiro, aleluia. Aleluia, você é herdeira de Yahweh Todo-Poderoso. E co-herdeiros com Yahshua. E se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Irmãos, tem algo maravilhoso preparado para mim e para você. Não vamos ficar olhando para lá do A ou para lá do B, não, irmãos. Vamos olhar para Yahshua. Vamos olhar para Yahweh e declarar verdadeiramente: Yahweh, por intermédio do teu filho, hoje tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu só confio em ti. Eu não quero outro além de ti. Aleluia. Se não fosse por intermédio de Yahshua, quem seria eu perante o Todo-Poderoso, irmãos? Eu já estava condenado. Se não fosse Yahshua, eu estava condenado à morte, eu estava condenado à sepultura, eu estava condenado a uma prisão que não tem saída, não tem janela, uma prisão que não tem porta, uma prisão que você só entra, mas não tem como sair. Mas Yahshua veio, aleluia, e se tornou o intercessor em meu favor, me deu, aleluia, a condição de abrir a cela, aleluia, daquele cativeiro maldito que é esse mundo, aleluia, para me tirar de lá. Aleluia. E ele disse: ei, filho, aleluia, eu seguro pela tua mão, eu vou te sustentar, mas é você que tem que caminhar, é você que tem que andar. Sou eu que limpo você, sou eu que sustento você.
Sou eu que curo a tua enfermidade, sou eu que sara a tua ferida. E Yahweh fala para a gente por intermédio de Yahweh o tempo todo, dentro da sua escritura. Sou eu que te ensino o que é amor verdadeiro, porque o seu amor da carne, ele é temporário. Irmãos, a maioria de nós não tem nem noção do que é o amor. A gente só pode dimensionar um pouquinho esse amor, o amor de mãe, quando é mãe de verdade. É o que a gente pode entender o que é o amor do Eterno por nós como filho, é vendo o amor de uma mãe pelo seu filho. Que mesmo o filho sendo uma coisinha bem ruim, uma alma bem atribulada, sabe? Aquela coisa complicada, quando acontece o pior, ela vai para o joelho e fala: ah, pai, por que o meu filhinho? É a mesma coisa conosco. Aleluia. Mas se Yahshua foi lá, venceu a morte, o Ruach do Santo o ressuscitou dos mortos, nos deu a condição de caminharmos hoje em direção a Ele e de sermos feitos lá na frente, se vencermos como Ele. Irmão, estamos esperando o quê? O que está faltando? Aleluia. Versículo 26. Irmãos, versículo 26. Da mesma maneira, também o Ruach nos ajuda na nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Ruach intercede por nós, e com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Ruach, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Yahweh. E sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yahweh, o Todo-Poderoso, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, prestem bastante atenção, porque aqui tem algo tremendo. Porque dentro do nosso meio, tanto no nosso meio quanto no meio dos irmãos denominacionalistas, do meio deles vai sair um povo, e já está saindo. Eu saí de lá, assim como a maioria dos irmãos, tá? Saindo de lá, está despertando. Mas desse povo que saiu de lá para despertar, também vai acontecer algo. E vai dizer: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o que vai dizer a partir do 29. Pois aqueles que Yahweh de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Irmãos, tem um grupo verdadeiramente predestinado. O irmão Romilson, ele falou sobre isso algumas vezes, né? Eu vi as mensagens, fui apedrejado, e é verdade, irmãos. Porque aqui ele revela que, pois aqueles que foram chamados de antemão, predestinados, são aqueles que foram escolhidos com antecedência. Aqueles que de antemão o conheceu. Então, muitos de nós, falar como todos, né, irmão? A gente também não pode achar que é alguma coisa, porque a gente ainda não é nada. A gente está caminhando. Alguns de nós, irmãos, já foram reconhecidos, aleluia, pelo Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e do universo, de tudo que nele existe. Tem um grupo de pessoas nessa terra que já foi reconhecido, porque o texto diz: pois aquele que ao de antemão conheceu, ele também predestinou, ele também separou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui se revela o Filho varão. O que cabe a nós hoje, irmãos? Cabe ao irmão Leandro e a sua família, a irmã Elô e sua família, a irmã Clarice e sua família, irmão Francisco, é lutar para também ser conhecido por Yahweh. Porque, como eu digo,
Muitos estão pregando Yahweh Yahusha, mas eles não mudaram, nem o seu interior, nem a sua conduta. Não tem fruto nenhum de arrependimento. Não teve mudança de atitude, então não se arrependeu em nada. Fica ostentando a sua riqueza, e Aldim, fica ostentando os copinhos de cerveja, e Aldim. Querem passar mensagem, mas o funk está comendo lá no fundo, porque a casa, diz que a casa é consagrada, mas o parente, o filho, o marido, ou esposa, nora, escuta essas coisas, e ele não toma, ou ela não toma atitude nenhuma. A casa consagrada, a gente sabe como é que funciona, não pode entrar coisa impura, tem que vigiar no que escuta, no que assiste, é complicado, mas tem. E diz, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, não é todos irmãos, é muitos. Então no meio de nós ainda vai sair, a peneira vai passar, irmão, está passando já, e essa peneira ela vai passar com mais força ainda, porque no meio desse povo tem os que foram predestinados para serem feitos a semelhança de Yahusha, e vão ser chamados. Esses são predestinados, e eles vão ter a figura exata do filho varão. Por quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, a nossa vida, ela tem que estar por completo aos pés de Yahweh. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Olha o processo. Chamou, predestinou, chamou, justificou, aleluia, e glorificou. Deu um corpo de glória. Vai viver na eternidade. Irmãos, estão entendendo? Os irmãos estão conseguindo entender o que o Eterno está querendo passar através da humildade de irmão Leandro, a saber, eu mesmo? Que maravilha, irmãos. A gente vai passar ainda por esses 4 processos. Só que esse 4 processos, irmãos, ele já começou. Aleluia. Esse processo ele já começou. Só que alguns estão estagnando só no conhecer o nome Yahweh Yahusha. O nome Yahusha purifica? Sim. Yahusha purifica? Sim, com certeza. Mas para isso acontecer, você tem que ter arrependimento. Aleluia. O arrependimento, ele vai gerar mudança. Quando você tem arrependimento e gera mudança, as suas atitudes mudam, sua palavra muda, a sua forma de se expressar muda, o seu contato com as pessoas muda, a tua forma de enxergar o mundo muda, porque você não está mais enxergando com teus olhos, você se arrependeu, confessa Yahweh Yahweh, já está buscando uma vida em santidade, aleluia, você não enxerga mais com teus olhos carnais, deveria ser, deve ser e tem que ser os olhos do Ruach do Santo. A visão é outra. Aleluia. Irmão, essa casca aqui, aleluia, ela tem um tempo determinado para ela. Mas a da alma vai passar pelo processo, vai passar pelo julgamento, pelo tribunal do Mashiach. Depois que alcançar isso, se for para a eternidade, que assim seja. Mas e se for para o cativeiro eterno, para a sepultura eterna, como nós conhecemos aí de inferno, né? Que deriva da palavra Sheol. Sheol significa sepultura, não é inferno. Como é que faz? Me explica? Difícil, né, irmãos? Vamos ficar com essa palavra, irmãos. Vamos ficar com essa palavra. Porque a gente fazendo isso,
A gente vai entrar agora numa maravilha, irmãos, é a pérola dessa palavra de hoje, aleluia. E irmão Leandro já vai encerrar, tá? Não vai demorar muito mais não. Versículo 31 do capítulo 8 diz: o que diremos então, à vista dessas coisas? Se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Alguém pode responder? Se o Eterno é por nós, aleluia, quem será contra nós? Ninguém, irmãos. Ninguém pode ir contra nós, porque o Yahweh Todo-Poderoso comprou a nossa batalha, comprou a nossa peleja. Falei na semana passada, usei o exemplo de Davi, foi lá entregar o lanche dos irmãos, o circunciso filisteu, Golias estava lá afrontando o exército, o povo de Yahweh, e eles estavam lá tudo atônito, com medo, preocupado. O cara era grandão, fortão, estava todo igual um tanque de guerra, né? Davi vai lá com aquela bolsinha de lado, levando o lanche dos irmãos, ele vê aquele povo todo temeroso, falou: gente, o que está acontecendo? Ó, Golias está desafiando a gente, falou que se tiver alguém para desafiar ele e ganhar ele, a guerra acaba. E aí, cadê o rei? O general? Não, tem ninguém vai não, tá doido, é muito complicado. Tem muito Ialdinho assim hoje. Tá ali o ímpio dando conselho para ele tá aceitando. Não, irmão, você eu sei que você prega aí, mas você não fala isso no meio dos outros não, para não constranger os irmãos. Tá repreendido no nome de Yahweh. Comigo foi assim no começo. Falaram assim para mim e eu dei ouvido. Hoje, duvido. Eu deixo bem claro, quer vir na minha casa? Venha. Se chegar para fazer uma visita, tomar um café, fazer um lanche, né, amor? Vem, come aí o que tiver, vamos tomar um café. Vai falar o nome pagão à vontade, mas no dia que eu chegar na tua casa, tu vai ouvir só Yahweh. Por que eu tenho que ter consideração pela pessoa, mas a pessoa não respeita a minha casa, que não prega essas coisas, que não entra essas coisas? Se todo mundo já sabe aqui na comunidade, aqui no Vale das Pedrinhas, todos sabem a meu respeito. Tanto é que aqui eu sou chamado de maluco, desigrejado, ou então que só ensina coisa proibida. Ótimo, mas quer vir aqui em casa para pegar uma ferramenta, para tomar um café, para pedir ajuda? Entre sabendo que da minha boca só sai Iau ou Iauxa, ou os dois. Não sai nada além disso. Davi olhou e falou assim: não! Tá errado? Eu vou lá, não, você é maluco, você é pequeno, fraco. Não, eu vou, porque ele não está se levantando contra mim, está se levantando contra o povo do Altíssimo. Pô, irmão, se Davi teve esse entendimento, magrelo, pequeno, parecia uma caneta, miúdo, quem é eu e você? Vamos partir para cima, não vamos agredir ninguém não, mas não vamos ter medo nem vergonha, porque esse é o evangelho que Shaul deixou para mim e você. Aleluia. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Yahweh por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos entregou. Esse texto aqui, irmãos, eu acredito que ele foi modificado, tá? Eu vou marcar aqui, porque a Bíblia mesmo revela, a Escritura própria revela, que ele não morreu por todos, ele morreu por muitos. Se ele morreu por todos, dá legalidade para todo mundo viver do jeito que quer, esperando a salvação, e não pode. Tem que ter um critério para a salvação, então não é por todos. Ele morreu pela igreja e ressuscitou por ela também, para dar legalidade para ela, mas deu a condição de todo aquele que crê ser salvo, ponto. Deu essa condição sim, mas a salvação não é para todo mundo, então não é todos, né? Mas por muitos de nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha que pergunta maravilhosa, aleluia. Espero que os irmãos estejam entendendo, principalmente essa parte agora, porque tem uns que não querem entender isso, e já enviaram mensagem para mim: olha só, o sacrifício do madeiro foi por todos. Não foi pela igreja. Se não me engano, em Filipenses capítulo 5, versículo 20, vai falar: ama a igreja e dá vida por ela, ama a tua esposa e dá vida por ela, como eu amo a igreja e dei a vida por ela. Tá aí, não tem que mudar nada disso. Vamos lá, versículo 33. Quem atentará a acusação contra os eleitos de Iau? É Iau quem os justifica e quem os condenará. E Iauxa, o Machia, que morreu, ou melhor, quem ressuscitou. Tá vendo, irmãos? O evangelho não é do madeiro lá da morte, não. O evangelho é da ressurreição.
Guarda isso no teu coração e passa a pregar a ressurreição, irmãos. A ressurreição é tremenda. A morte foi para o sacrifício, o derramamento do sangue do Cordeiro foi para tirar todo o pecado de nós. Foi para nos limpar. Mas a santificação por diante veio por intermédio da ressurreição. Porque se tu quiser continuar morto, vivendo de acordo com a vontade da carne, o sacrifício do madeiro ele não funcionou de nada para você. Mas se tu quer mudança, você aceitou que o sacrifício do madeiro foi por tua causa, igreja, templo do eterno. Mas a ressurreição é para te dar o caminho para você continuar. Aleluia. Né? Só uma parte só do entendimento, tá, irmãos? Que isso é muito mais profundo, é muito mais além. A ressurreição é algo extraordinário. Quem justifica, quem condenará? Yahshua, a quem morreu, ou melhor, a quem ressuscitou, o qual está à direita de Yahweh e também intercede por nós. Aleluia. Quem nos separará do amor de Yahshua? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Isso está no livro de Irmial, capítulo 11, verso 19. Irmãos, é só até aqui. Então, irmãos, a ferramenta, o seu caminho já foi determinado. Tá? O que foi proposto para você por Yahweh já está na tua frente. Já está em suas mãos. Abrace isso, aceite isso, viva isso e pregue. Porque assim como eu creio que eu tenho que lutar muito para fazer parte dos predestinados, dos eleitos, irmão, porque para mim não tem nada garantido ainda, tá? Não tem, mas eu vou lutar até o final para que eu alcance isso, porque tem uns, como eu falei, acha porque conhece o nome Yahweh, acha que já está bonito, porque escuta o irmão Romilson falar que aquele que confessar o nome de Yahweh será salvo. A Bíblia diz isso, é verdade, mas o irmão Romilson não está falando no contexto só de você saber o nome, não, porque ele mesmo, ele vive naquele monte lá e não sai de lá. Tem muita coisa acontecendo. Irmão Arlindo ali em Niterói, o monte lá é alto, irmãos, pensa, lá é alto e é longe, tá? O morro lá é careca, tem a trilhazinha, é alto lá, é longe, mas o irmão Arlindo está lá com a esposa dele, se santificando, entregando, nos auxiliando, orando pela nossa vida. E Aldins, vamos continuar lutando. A gente já tem um intercessor, a gente já tem a oração dos irmãos que nos ajudam, né? A gente já tem o Ruach do Santo. Olha só as ferramentas que a gente já tem, gente. Aleluia. Desperta, povo. Nós já temos as ferramentas. Nós já temos o intercessor, Yahshua. Nós já temos a oração dos irmãos para que nós possamos continuar trabalhando. Nós já temos o Ruach Kadosh. Nós temos a Escritura. Nós temos a nossa oração pessoal. Bom, irmãos, o que a gente precisa? Vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar lutando. Espero que os irmãos tenham recebido da parte de Yahweh essa palavra, no nome de Yahshua, tá? Que vocês continuem auxiliando o irmão Leandro, com toda a humildade de coração, para que a gente possa continuar trazendo uma mensagem para edificar, para ajudar a vocês, porque quando o irmão Leandro está ajudando vocês, o irmão Leandro também está sendo ajudado. Porque eu sou auxiliar, eu sou um obreiro da obra do Mashiach, assim como vocês. Cansei de servir água na denominação, irmão, porque nenhum pastor, né, saía de lá do púlpito para vir dar água para visitante, não. Cansei de fazer isso, fiz muito. Cansei de limpar templo dos outros quando chegava, porque era diácono e ia pregar, eu mesmo chegava e ajudava a limpar. Cansei de fazer isso. O que eu aprendi com isso, irmão? Que aonde eu estiver, eu sou servo. Aleluia. Aonde você estiver, irmã Elu, tu é serva. Onde você estiver, irmã Clarice, tu é serva. Irmão Francisco, tu é servo aonde tu estiver. E aos demais irmãos que vão assistir, né, e que estão acompanhando, né, que os irmãos compartilhar. Aonde vocês estiverem, vocês são servos. Ponto. Tá bom, meus amados irmãos? Tem um final de semana abençoado no nome de Yahshua, que eu queria orar
Eu vou orar para a gente estar encerrando, irmãos. Eu não tenho o hábito de orar para encerrar, mas sim para iniciar, né? Algumas vezes escapole, eu esqueço, que eu estou empolgado com a palavra, aquela alegria toda e acabo esquecendo, mas hoje não vai passar não, irmãos. Vamos orar. Ó Yahweh, bendito seja o teu nome, e que no nome de Yahshua Mashiach, aleluia, eu possa estar verdadeiramente, Pai querido, sendo usado por Ti, para estar auxiliando teus filhos aqui nessa terra. Pai querido, que cada um que receber essa mensagem possa despertar, aleluia, para o Teu reino, para que possa não somente viver a palavra, mas também pregar, Pai querido, com a própria vida ou até mesmo com palavras. No nome de Yahshua eu te peço, que Tu visita cada um e Aldim, Pai querido, no nome de Yahshua, que Tu possa estar despertando eles, tratando no nome de Yahshua, e preservando, aleluia, no Teu Ruach Kadosh, Pai querido, aquilo que eles já receberam. Pai querido, eu te peço que toda obra maligna lançada contra o Teu povo no nome de Yahshua, nessa noite, seja desfeita, pelo poder que há no Teu nome, ó Yahweh, por intermédio de Yahshua Mashiach, o Teu ungido. Pai querido, que todo mal, toda pedra, toda seta, todo dardo lançado contra os Teus filhos, ser repreendido por Ti, ó Yahweh, no nome de Yahshua. Por isso eu declaro nessa noite, no nome de Yahshua Mashiach, com toda a humildade do coração, a cada Yaldim, Pai querido, que ouvir essa mensagem, que haja transformação no nome de Yahshua Mashiach, que haja restauração no lar, Pai querido, que haja, Pai querido, obediência entre os filhos e entre os irmãos, aleluia, que haja, Pai querido, respeito, a solidariedade, acima de tudo o amor, que no nome de Yahshua, Pai querido, esses amados irmãos possam ser alcançados pela Tua verdade, que o fundamento santo e perfeito, Pai querido, possa alcançá-los e que eles possam estar junto dentro desta obra maravilhosa, Pai. E que Filadélfia se mantenha firme na vossa presença. Pai querido, que toda enfermidade que tem alcançado, Pai querido, teus servos, ó Pai, no nome de Yahshua eu te peço, ó Yahweh, que se for de sua vontade, que seja tratada. Pai querido, que sejam todos dispersados, Pai querido, toda influência maligna seja lançada por terra. Pai querido, que toda inveja, maldição, Pai querido, palavra contrária, Pai celestial, Abba soberano e santo, aleluia, que nessa noite o Teu haja nos alcance, que o Teu Ruach Kadosh, que já está em nós, se manifeste de forma extraordinária, e que nós possamos sim ouvir a Tua voz, ó Pai, e Te obedecer. Pai querido, que sejamos todos lavados e remidos, aleluia, pelo Teu sangue lá no Calvário, no madeiro. Pai querido, mas o Teu ressuscitar, Pai querido, nos deu a condição de andarmos de mão dada contigo hoje. Por isso, ó Yahweh, soberano e santo, no nome de Yahshua, o Teu ungido, o Teu eleito, escolhido, meu amado irmão, Salvador e Rei, eu Te louvo e Te agradeço. Muito obrigado por me receber e receber os meus amados irmãos, ó Yahweh Todo-Poderoso, perante a sala do Teu trono, mediante, Pai querido, a condução de Yahshua, o Teu ungido, Pai. No nome de Yahshua Mashiach, nos dê uma semana abençoada em vossa presença, um final de semana maravilhoso, que amanhã nós possamos despertar melhor e mais forte, aleluia, do que nós fomos nos recolher hoje, porque é nisso que eu creio, que a Tua palavra me renova todo dia, e a Tua presença, ó Yahweh, é tudo aquilo que eu preciso, é o que eu Te peço e Te agradeço, no nome de Yahshua Mashiach, que assim seja, aleluia. Amados irmãos, fica na graça e na paz de Yahshua. E no próximo sábado estaremos aqui às 7h30 da noite, no nome de Yahshua Mashiach, com mais uma live da Palavra de Yahweh. Conto com vocês. Fiquem na graça e na paz de Yahweh Todo-Poderoso. Que assim seja.